Boa tarde, sou o professor Esteban. Hoje é uma terça-feira, dia 7 de fevereiro do ano gregoriano 2023. Eu passo a palavra para Claudiane, que vai nos apresentar a sua leitura, né, com critério literário dessa crônica específica. Claudiane? Tá certo, professor. Mais uma vez, boa tarde, né, para todos. Vamos hoje trabalhar com a crônica Companhias Nossas de Cada Dia. Esse evento, né, ciclo de encontros crônicas de José Aldemir de Oliveira. Como vocês já sabem, a obra é Crônicas de Manaus, né, publicada em 2011. Esse é o nosso autor, né, José Aldemir. E a crônica, como já falei, é a Crônica de Manaus, publicada em 2011, editora Valer, né, dividido em 3 capítulos: Lugares, Gente e Amores. Trata especificamente dos lugares, né, da cidade, das pessoas que vivem em Manaus e do amor do autor pela cidade. Como eu já havia falado antes, né, são 46 crônicas nesta obra. E eu inicio a minha fala, né, com uma citação que diz: a crônica, né, é a palavra que tem origem do grego cronos, que pode ser traduzido ao português por tempo, refere-se ao tempo cronológico ou sequencial, o tempo que pode ser medido. Está associado ao movimento linear das coisas terrenas, como um começo ou princípio e um término ou fim, né? Do nosso professor, né, Esteban Renseledor. E eu acredito que vocês ouviram, né, ou então leram os textos que foi enviado pelo professor, e eu vou pular essa parte, né, para a gente poder conversar um pouco mais também depois. Aqui seria o texto, né, da crônica. E já vou direto para a análise. Mas antes de fazer a análise, né, eu quero só fazer uma recapitulação do que nós vamos falar, né, do que nós vamos tratar aqui. Quando nós lemos o texto, né, o texto da crônica, nós percebemos que ela é apresentada, né, escrita numa linguagem simples e coloquial, né. A narrativa é em terceira pessoa, né, como já foi falado, já falei, né, da crônica passada, onde o narrador nos conta, né, através de uma conversa, né, com o leitor, ele nos conta os fatos que corriqueiramente acontecem, né, na cidade, especificamente de Manaus, né? É um texto em prosa e é uma das características das crônicas, né? E fazendo a recapitulação da crônica passada, né? Nesta crônica de hoje, nós percebemos, ao lermos a crônica, né, que se trata do dia a dia de um trabalhador, né? Como na crônica passada, também aqui não se especifica, né, que pessoa seria essa, né? Seria uma mulher, um homem, assim como eu falei na crônica passada, que também não havia essa definição, né? Porque nesta crônica de hoje se trata de forma geral das pessoas, né? Das pessoas que vivem na cidade, né? Dos trabalhadores, vamos dizer assim, né? Seriam os trabalhadores, as pessoas, podem ser homem, mulher, né? Senhor, senhora, né? E então é disso que trata, né, essa crônica. E essa pessoa, o nosso personagem, né, da crônica, ela, além de trabalhar, ela também estuda, né? Tanto é que nós podemos ver que está descrito lá, né, uma rotina, né, de 8 horas trabalhadas numa linha de fábrica, né, fazendo movimentos repetitivos. É o que acontece, né, no ambiente laboral de uma fábrica, né? E essa crônica, né, é uma das
46 crônicas que está, se formos utilizar o livro, né, o livro publicado, como o professor fala, ele se encontra na página 70 e 71, né, e do capítulo intitulado Gente. E nesta crônica, o personagem principal, como vocês podem acompanhar, o personagem principal é a pessoa, né? Ou seja, as pessoas, né? Uma representação anônima de forma geral, né? A cidade também, ela está presente, né? Como protagonista, né? Como o ambiente onde ocorrem os fatos, né? Onde vai decorrer essa vivência, esse dia a dia, né? De uma pessoa. E também temos outro personagem, né? Como um protagonista, podemos dizer assim, o próprio narrador, né, que é o cronista, que conversa com a gente, que nos conta, né, os fatos, né. E aqui eu quero só chamar uma atenção, né, porque nós não podemos, vamos dizer assim, nos confundir, né, que o próprio José Aldemir está ali na obra, né, na narrativa, nos contando os fatos, sei lá, vivenciado por eles ou que ele viveu, que viu, né? Não, mas ali nós temos uma diferença, que tem o cronista narrador, né, que é o personagem da ficção que nos conta, né? Assim como também as pessoas estão ali como personagens ficcionais e a própria cidade, né? E o cronista autor seria e é, né, o próprio José Aldemir de Oliveira. Então existe essa diferença entre o cronista narrador personagem fictício e o cronista autor, como o professor diz, né, de carne e osso, né, professor José Aldemir de Oliveira. E a crônica de hoje, né, a Companhia Nossa de Cada Dia, eu quero apresentar para vocês, e assim também no meu estudo, na minha pesquisa, né, eu apresento ela como uma continuidade da crônica anterior. E como é que seria isso, né? Como é que aconteceria essa ligação, né? Essa sequência? É assim, porque na primeira crônica, né, nós vemos que uma pessoa, né, que chega do interior, né, que antes ouvia falar de Manaus, ela tinha toda aquela história, aquele sonho, né, que sonhava em conhecer a cidade, um dia chega em Manaus e realiza esse sonho, e se espanta, né, se engrandece, e tem aquela vontade, o desejo de se inserir, e observa, né, de forma geral, a questão da arquitetura, a questão das pessoas, dos carros, movimento da cidade, né? E apesar de se espantar, ela acaba se inserindo, né? Acaba se inserindo e passa a fazer parte dessa comunidade, vamos dizer, dessa cidade, né? E após isso entra a crônica Companhias Nossas de Cada Dia, né? Então, a ligação que eu faço é que a partir desta crônica, essa pessoa já se inseriu na cidade, né? Já tem um endereço, já tem podemos dizer, um local, né, para a sua residência, já tem o seu trabalho, né? Já está estudando, vamos supor. E agora ela se vê, né, trabalhando, fazendo parte, né, daquela rotina da cidade, né? Que antes, ao chegar em Manaus, ela observou que as pessoas trocavam olhares assim, mas não tinham a noção, vamos dizer assim, estavam alheias a tudo que acontecia, tudo que acontece. Era a impressão do que ela teve, se espantou com o movimento da cidade, as pessoas que iam e viam, pessoas que chegavam e iam, né, da cidade. Então, agora, esse nosso personagem da Companhias Nossas de Cada Dia já está inserida, né, está vivendo, né, essa nova realidade, né, para ela, tentando se adaptar ou buscando, né, fazer parte dessa nova realidade dela, né, dentro da cidade como pessoa, né, como alguém que faz parte dessa nova
como dizer, dessa população, né, que dia após dia trabalha numa linha de montagem, ou seja, em qualquer outro ambiente, né, de trabalho, né? Então, agora nós temos esse personagem, né, que retrata e que muitas das vezes ela está ali no seu ambiente de trabalho, para e pensa, né, e fica imaginando a sua cidadezinha ali, né, do interior, e pensa em voltar, né, em querer deixar Manaus e voltar para a sua cidade, né? Mas aí, ao mesmo tempo, ela se depara com aquela questão, né, mas eu não posso desistir, né, eu preciso continuar, né? E aqui eu destaco, né, algumas frases, só para exemplificar melhor. Às vezes, quando está em frente à linha de montagem, lembra-se das tardes em que eu olhava o rio passando simetricamente sem fim. Né? É o que acontece, né, no nosso personagem, né, fictício, mas que, na realidade, também, né, como eu sempre estou expondo algumas experiências minhas, né, eu sempre faço uma relação com aquilo que eu vivi, né? E acredito que muitos também, de alguma maneira, se têm essa conexão com a crônica, né, em alguns pontos, né? E aqui eu digo que, voltando para a nossa realidade, quem é que nunca teve, né, a vontade de desistir, né, desistir de tudo e ir embora, né, ou mesmo voltar para a sua cidade natal, quando as coisas não saem conforme planejado, né? E como alguém, né, que veio do interior para estudar aqui em Manaus, eu me deparei com esta cena, né, do texto, e sempre, algumas vezes, eu tive esse pensamento, né, do nosso personagem, que diz: tem vontade de largar tudo, voltar para o seu lugar. Lá, pelo menos, as coisas não eram tão repetitivas. Mas lembra que saiu exatamente para vencer, e vencer é preciso, né? O que segura, né? O que segura a pessoa, né, na cidade. Não, eu não vou sair daqui sem conseguir nada, né? E deixa eu ver mais. E nessa frase eu também abro uma outra questão, só para que vocês entendam melhor, né? O que eu estou tentando explicar é que as pessoas, né, que vêm do interior, né, que vêm de sua cidadezinha, em sua grande maioria, elas deixam sua cidade, não deixam, né, a sua cidade sem um objetivo, né? Como já falei anteriormente, eu me incluo nessa questão, né? Saímos da nossa cidadezinha, de uma rua só, com muitos sonhos, né? Sonhos, planos e objetivos. E muitas das vezes sem conhecer a realidade do povo da cidade, né? Das mazelas, né? Da pobreza, do descaso do poder público com a população e com a própria cidade, como foi falado, né? Como estava sendo narrado na crônica A Cidade um Sonho. E diante dessa nova realidade, eu repito, né? Mas lembra que saiu exatamente para vencer, e vencer preciso. Ou seja, não pode desistir, precisa vencer, continuar a luta dia por dia em busca de um futuro melhor, né? E na crônica também, assim como na crônica passada, né, nós podemos ver nesta a rotina, né? A rotina na qual nós estamos inseridos, o nosso personagem, né, nos apresenta a rotina do povo de Manaus, né? Aí eu digo assim que vemos uma vez a rotina do povo manauara, né? Enquanto espera o ônibus, confere o relógio, quase 23 horas, repassa a rotina do dia a dia, né? Do dia igual ao do dia anterior e possivelmente a do dia seguinte. Né? Para quem trabalha assim numa escola, né? Vamos dizer, ou num supermercado, né? A rotina praticamente é igual de quem trabalha na indústria, né? De produção de eletrônicos, né? Então, em meio a essa rotina, né, que vai ser repetitiva, que é repetitiva diariamente, né, está um dos grandes objetivos do ser humano, que é a questão, o porquê dela não desistir, né, que é a questão da sobrevivência, né?
que todos que estão aqui, que vivem na cidade, tanto aqui em Manaus ou em qualquer lugar, mas especificamente aqui em Manaus, têm um objetivo que é sobreviver. De alguma forma, o ser humano, ele busca pela sua sobrevivência, né? A sobrevivência da sua família, né? E, como eu sempre falo, né? Buscar sobrevivência, um futuro melhor, uma dignidade, né? Para uma vida digna, né? E um local, né, para onde ele possa descansar, né, após esse dia corriqueiro, né, monótono do trabalho. Tá. E assim como na crônica passada, prevalece também a indiferença, porque no ônibus as pessoas pouco conversam entre si e lhe dão a impressão de que vem de jornada parecida com a sua. Essa impressão não é bem uma impressão, porque na realidade é de uma jornada parecida, né? Que todos os que estão ali no ônibus têm a mesma jornada, estão voltando do trabalho, principalmente nesse horário, que são 23 horas da noite. Aí aqui eu quero só fazer uma ligação com uma experiência, porque quando eu fiz um curso técnico, né, uma certa noite, eu voltei, era 22 horas, não eram 23 horas, e aquela sensação que a gente tem de estar no ônibus, no meio de algumas pessoas estranhas, né, você não para ali para conversar, né, para cumprimentar alguém, né, porque ali todo mundo é estranho, então não tem essa cumplicidade, né? Você está voltando do trabalho, eu também estou, né? A gente não para conversar, mas todo mundo ali quer chegar em casa, o único objetivo naquele momento é chegar na sua casa em segurança, né? É isso que eu ressalto aqui, né? Dentro da crônica, essa impressão que o narrador diz que a pessoa tem, mas não é bem uma impressão, né? É uma realidade, né? Vivida pela pessoa, pelas pessoas, né? Aqui em Manaus, né? E para complementar a minha fala, né, eu busquei as informações apresentadas na crônica passada da professora, nessa mesma crônica, só que no evento, né, anterior, a professora Dariana Gadelha, né. Ela pontua umas 4, né, onde somente 3 eu escolhi 3 para pontuar também aqui, que são, ela diz que na crônica é possível, né, destacar a questão do conflito do homem moderno, né? E o que seria esse conflito, né? E explicando, né, com as minhas palavras, porque antes, né, quando essa pessoa que vivia no interior, ela tinha, né, outras preocupações. As preocupações não eram, por exemplo, né, falando assim no linguagem popular, no interior a pessoa pode dizer: eu faço a minha rotina, eu vou para o roçado, né, para quem trabalha no roçado, se fizer sol, eu vou para o roçado, se chover, eu fico em casa, né, diferente de uma rotina no trabalho industrial, né, que a pessoa não pode dizer: hoje está chovendo muito, alagou a minha rua, eu não vou trabalhar hoje, né. É obrigatoriamente que essa pessoa vá, né, vá a fazer o seu trabalho, né? Porque se ela não trabalhar, né, no final chega aquele desconto, né? Que faz toda a diferença, né? Então, existe um conflito, né, dentro desse homem moderno, né? Porque eu exponho esse conflito através do homem moderno, que no sentido seria o homem do interior e agora o homem da cidade, né? Que fica, mas antes eu não tinha essa preocupação, agora eu tenho que trabalhar dobrado, né? Uma rotina monótona, com um trabalho onde eu exerço umas atividades repetitivas, né? E além disso ainda tenho que estudar, né? Que muitas das vezes é o que acontece com os universitários, né? E aqui eu digo para vocês, né, que estão aqui me ouvindo, né? Muitas das vezes eu acredito que vocês, nesse ponto, nós, né? Porque eu também ainda sou universitária,
eu penso que há uma conexão com isso, com aquilo que está no texto, com relação ao que eu vivo, né? A minha realidade é a realidade de muitos. E é isso. E deixa eu ver o que mais que eu posso destacar. E com relação nesse conflito, né, do homem, na cidade grande, as preocupações agora, né, são outras, que é a de sobreviver, né? De botar... de conseguir os mantimentos para sua casa, o dinheiro, né, para comprar, porque tudo gira em torno do dinheiro na cidade, né? Se você trabalha num distrito, né, por exemplo, não se pode perder um dia de trabalho. Pode até justificar, mas você perde o valor do dia, né, do dia que você não foi trabalhar. Aí é o ponto que chegamos da narrativa, né, da nossa crônica. Mas lembra que saiu exatamente para vencer, e vencer é preciso. E essa seria a frase de incentivo, né? Você não pode desistir, você tem que continuar. Assim como no curso universitário, né? Você está ali porque você precisa. E quando você acaba que reprova uma disciplina, reprova em outra, você já fica com tanta coisa acumulada e pensa em desistir. Não, mas você veio do interior porque você precisa vencer, né? E não vai sair daqui enquanto você não sair com o seu certificado, né, de professor, de doutor e etc. E outra coisa que ela também aborda, né, é a questão da cidade robotizar o homem, né? E na minha concepção, né, como eu tento explicar, é que a falta de flexibilização do horário, né, na questão principalmente na questão da indústria, né, o trabalho lá vamos dizer assim, a flexibilização de horário e tempo no trabalho industrial não possibilita ao trabalhador uma busca por outros conhecimentos e qualificação com as quais um dia sonhou ao chegar à cidade. Tanto é que dentro dessa crônica tem as frases na qual diz que ela está ali, né? A pessoa está ali dentro da sala de aula, estudando, né? Estudando conteúdos que não sabe se vai usar no dia a dia, né? Não sabe se vai usar no seu ambiente laboral ou se vai usar, se um dia vai lhe servir, né? Conteúdos que estão fora de contexto para a sua realidade, né? Que é apenas um ambiente de trabalho e trabalho, né? E outro ponto é que nesta crônica a cidadezinha ela passa a ser apenas um refúgio, né? Um refúgio desses dias, né, de trabalho, um refúgio para um descanso, né, de lazer. Porém, esse refúgio fica na lembrança, fica no sonho, né, se Deus quiser, vamos dizer assim, né? Se Deus quiser, eu irei, né? Fica ali nos planos, né? Um dia eu vou, quando faz o seu planejamento de visitar, né? De ir à sua cidadezinha, falta o dinheiro, né? Que já foi pago, as outras contas, né? Então fica apenas um refúgio, sim, né? Para quem tem condições, né? Porque a questão da questão social, né? E econômica aqui na cidade é bem visível, né? Como eu falei antes. E as pessoas que podem economicamente fazem, né, férias, vão para o seu sítio, para a sua cidade e descansam, né, desse ambiente corriqueiro daqui da cidade. Mas e aí? E os que não podem, né? Vão ficar como? Vão ficar na rotina, né? Na rotina do trabalho árduo, né? Sofrido, né? E é isso que eu quero apresentar aqui para vocês, um pouco do que eu entendi, né, do que é possível, na minha visão, entender, interpretar, e eu finalizo essas minhas poucas palavras com a frase, né, do texto que diz: são anônimos e o anonimato tem um preço, a desvalorização da subjetividade, que no final arrasta os indivíduos para uma sensação de inutilidade e desconhecimento de si e do outro. Afinal, são essas as companhias nossas de cada dia, né? Quem é que nunca se deparou dentro de um ônibus, né, com uma companhia dessa, né? Ou quem é que nunca foi, né, uma companhia dessa para o outro, né? E é isso.
E aqui estão as minhas referências, né? Mas é isso aí. Muito obrigado, Claudiane, pelas suas apreciações. Tá? Claudiane, suas palavras de despedida. Agradecer aos colegas aqui que ficaram, né? Mesmo até agora com a gente, e dizer que a participação deles é importante, né? Porque sem eles a gente não tem com quem compartilhar, né? Apesar de ficar gravado depois e tudo mais, mas é bom que eles estejam aqui com a gente. E também pedir que eles comentem, né, com seus colegas, ou então que já busquem também o interesse por fazer uma pesquisa, um estudo, não só da crônica, né, mas de outros temas, outros livros, né, outros gêneros literários, né. Mas aí essa obra, né, a Crônica de Manaus, ela é, como eu falei, né, no meu texto, né, na pesquisa, que ela é uma obra importante, né, eu vejo ela como uma obra importante porque ela retrata a realidade de muitas pessoas, né, não somente do próprio professor, né, do próprio autor, né, mas aí, através dele, dos textos, nós vamos como posso dizer, relacionando, né, com os fatos que vão acontecendo, que os fatos que vão sendo descritos, né, narrados aí pelo cronista. E tanto é que eu acho que é na segunda obra, né, que o Lucas trabalhou, eu até comentei com o professor que tem uma história que o povo conta no interior, que era, vou contar aqui para vocês rapidinho, que era de uma mulher, né, que saiu do interior e veio para Manaus. De Manaus ela foi para outro estado, do outro estado ela foi parar, se eu não me engano, não sei se foi até fora do país, né, veio, se eu não me engano, não sei se foi em Portugal, mais ou menos isso, não lembro direito da história, mas aí, com o passar do tempo, ela vai perdendo contato, né, com a família, ela tem um contato através de carta e vai ficando menos frequente por telefone e acaba que perde praticamente o contato, fica mais difícil manter o contato com a família lá do interior, né? E é o que acontece muito, né, nas histórias das nossas famílias, né? Quem é que não tem um parente que já há tempos que não mantém o contato, não conversa, né? Mas aí o mais engraçado, né, como é uma das características da crônica, é trazer também o humor, né, fazer o leitor rir. Ele conta que após esse período que essa pessoa passa fora, né, do Brasil praticamente, né, ela volta e vai para a sua cidadezinha, né, ou mesmo para a comunidade, né, que existem muitas comunidades ribeirinhas, e ela chega lá e não reconhece mais o peixe, né, os peixes que existem aqui do Rio, né, do Rio Negro, por exemplo. E essa história eu ouvia lá em São Gabriel, né? Às vezes até o meu padrasto que comentava, né? E até bagunçava, assim, tirava brincadeira com a gente, dizia, vocês estão indo para Manaus e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na história, né? Vocês vão chegar aqui, não vão mais saber o nome das frutas, o nome dos animais, o nome dos peixes. E voltando para a história, né? A mulher não sabe mais chamar o nome do peixe, né? Aí ela pergunta pro pai, diz, pai, que peixe é esse, né? Aí o pai espera, né, para ver, aí ela vai lá e toca no peixe, né? E o peixe morde o dedo dela e ela diz, ai, a piranha me mordeu, né? E ela lembra, né, do nome do peixe, né? Automaticamente, né? Então, são coisas que acontecem, né? E a gente nós ouvimos essas histórias e essas e muitas outras acontecem e estão escritas ali na crônica, né? Nessas duas obras. Se você for ler, você vai ver e vai ler, vai rir, vai se emocionar, né? Pelo menos é o que acontece comigo, né? Sempre que eu leio em algum ponto do texto, da narrativa, eu me emociono e às vezes me lembro, né, de algumas coisas. Apesar de não ser tão velha assim, né? Mas eu lembro. Então eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de poder estar compartilhando aqui com vocês e agradecer ao professor também, né, por incentivo, né? E é muito bom. Obrigada a todos.